Você chegou até aqui porque você está com dúvida no Manual 2026, não sabe como produzir evidências para o avaliador, está com dúvida o que aquele requisito está exigindo e está nessa enrascada e não sabe como resolver, chegou no canal certo. Eu sou o Celis, consultor há quase 40 anos, trabalho com ONA desde 99, sou professor, fui professor, aliás, de avaliadores, fui auditor, viajei o Brasil inteiro e tenho muita experiência para passar para vocês. Então, se você está interessado nesse assunto, fique no canal. Clica o sininho e vá até o final desse vídeo porque eu vou estar explicando o requisito. Se é a primeira vez que você está chegando aqui, eu recomendo que você veja o nosso canal e verifique todos os vídeos que nós já estamos fazendo a interpretação requisito por requisito do manual, ajudando, passando as orientações para vocês. Hoje nós vamos verificar mais um grupo de requisito e isso vai te ajudar bastante. Então, lembra de colocar, deixar o seu like, ligar o sininho para receber novas notificações, fazer algum comentário, que isso ajuda bastante. Eu agradeço imensamente quem tem feito isso, porque a gente consegue se animar um pouquinho para poder continuar esses vídeos, porque demora bastante para a gente fazer. Valeu, pessoal. Vamos sem mais delongas, vamos lá, fazendo a interpretação do manual e hoje com notificações. Vamos lá? Vamos começar então um grupo de notificação, né? O 13 aqui, e nós vamos já direto, sem mais delongas, sem enrolação, estabelecer e manter uma sistemática estruturada para notificação, investigação, classificação, análise e tratamento de incidentes relacionados à segurança, abrangendo como mínimo circunstância de risco, quase erro, eventos sem danos, eventos adversos, sessões adversas, queixas técnicas e não conformidades. Tá? Eles acrescentaram não conformidades ou ocorrência, um terminho novo que eles adotaram aqui da ISO, pessoal. Então vamos lá. O que diz? Pouca novidade, um pouquinho mais de esclarecimento, um pouquinho mais de reforço. E o que ele coloca nas orientações? Estabelecer um sistema estruturado de notificação e gestão de incidentes. O que é um sistema estruturado? Você tem que dizer como é que funciona esse sistema. Qual que é o fluxo, como é que ele funciona, em que ele inicia, para onde que ele passa, como é que ele termina. É um sistema, ou seja, um conjunto de atividades que geram um resultado. Então, olha aqui, ó, o sistema estruturado de notificação e gestão de incidentes, baseado aqui na cultura de segurança e responsabilidade justa. Então, o que ele exige, né? Uma orientação. Registro acessível e sigiloso das informações, quer seja por profissionais, veja bem, olha o detalhezinho da ONU agora, hein? Pacientes e familiares, com fluxo definido para análise e resposta, classificação padronizada dos eventos, uso de metodologia como análise de causa raiz, rastreabilidade das decisões e registro das ações corretivas e preventivas. Pessoal, é basicamente como é que funciona. Então, você vai descrever isso num POP, num procedimento. Como é que funciona o registro, como é que o paciente registra, aonde ele registra, como que ele registra, se ele pode escolher o anonimato ou não. Você vai definindo todo esse conjunto de informações e qual que é o passo? Depois que ele registrou, vai para onde? Alguém classifica isso, alguém aciona um núcleo de segurança, é incidente, não é incidente, é uma questão administrativa ou não é administrativa. Então, você vai classificando e vai determinando as ações. Bom, é uma questão administrativa, qual que é o prazo que eu tenho para responder? Bom, isso aqui é um incidente, é um evento, é um near miss, qual que é o prazo que eu tenho para resolver essa situação de causa raiz? Não, isso aqui é um dano grave, qual que é o prazo que eu tenho para responder? Opa, quais são os casos que eu tenho que reunir extraordinariamente o núcleo de segurança? Percebem? São as regrinhas de como eu faço isso, dependendo do tipo de incidente. Eu posso analisar isso com mais calma, dependendo da gravidade da situação, já tenho que determinar para alguém já ir fazendo a investigação e, dependendo da gravidade, você deve acionar o núcleo de segurança. Então, percebe? Então, você vai determinar quais são as ações em relação a essa atividade e, lógico, depois você vai identificar a causa raiz, fazer todo um formulário, existem várias maneiras de você fazer esse formulário. Normalmente eu tenho um formulário que eu faço ele de maneira bem completa, né? Já pega disclosure, eu tenho um formulário muito bacana e é fácil de vocês estruturarem. É um pouco complexo no sentido assim de você abordar todos os itens. Mas, pessoal, você pode construir. A ONA não vai dizer, né, como você deve fazer. Ela diz que você tem que fazer. Lógico, a rastreabilidade das decisões e o registro dessas ações corretivas e preventivas, se for o caso. Olha o que detalhe, né? Deve incluir comunicação estruturada. O que é comunicação estruturada? Quando usa estruturada?
planejada. Qual que é a estrutura da comunicação? Como é que funciona? Quem comunica, quem não comunica, o que se fala, o que não se fala, o que é sigiloso, o que não é sigiloso. É a classificação, é o procedimento que determina a comunicação estruturada. Ele deve envolver a participação multiprofissional nessa análise de causa, né? A identificação dos pontos críticos na jornada do paciente, a integração, justo, com farmacovigilância, tecnovigilância, hemovigilância e biovigilância, né? Ou seja, essa avaliação. E um detalhe, pessoal, a avaliação periódica da efetividade e capacitação contínua das equipes. Então, nesse item, nós temos que ter lá no departamento de pessoal registro de capacitação das equipes nessa sistemática, né, ou nesse sistema de notificação. Eu tenho que ter evidências disso. Então, veja bem, eu tenho que ter provas que eu treinei a minha equipe, os meus colaboradores, né, praticamente 100% deles, quem está na assistência tem que ter 100% dos colaboradores treinados nesse tipo de situação. E como é que eu avalio a efetividade? A efetividade é o resultado, é o que aconteceu com esses registros. Que ainda tem de orientação do manual. Deve existir também estratégia de busca ativa de incidentes. Algo novo, a estratégia de busca ativa de incidentes, como revisão de prontuários, rounds de segurança e auditorias clínicas. Então, percebe? Então, além disso, nós temos essa questão da busca ativa desses casos de notificação. E as evidências são os procedimentos, descrevendo tudo isso, fluxogramas do sistema de notificação, registro de incidentes e não conformidades, que ela chama agora de não conformidades, com classificação de análise, relatórios de investigação, tratamento de casos, indicadores por tipologia e gravidade, evidência da comunicação interna das análises e as lições aprendidas. Então, a minha dica o que é? Que você vai descrever como tudo isso funciona através de um procedimento, você vai determinar um fluxograma disso, de como se funciona. Lembra que nós temos notificação para vigilância sanitária, nós temos notificação para a ONA, se isso for certificado. Então, existem alguns fluxos que devem ser cumpridos, né? Inclusive de prazo para a ONU em relação a esse fluxo de informação, dependendo da gravidade do incidente. Os formulários, os planos de ação, atas, cronogramas de treinamento, lembra daquela capacitação que eu acabei de falar, registros, indicadores que podem ser oriundos da revisão de prontuários, do round de segurança, das auditorias clínicas, a divulgação desses resultados, a própria auditoria, o resultado da auditoria, o plano de ação dessas auditorias, dentre outras situações, pessoal. Bom, já pulamos para o nível 2, lembrando que esse aqui é o requisito core, e nós agora passamos já para o nível 2, dizendo o seguinte: utilizar de forma sistemática e estruturada os resultados das análises de incidentes e eventos adversos. Tá? Vou parar por aqui porque vocês podem ler aí o requisito. Então, eu prefiro ir direto aqui para a orientação. Vamos lá. Então, nessa orientação, o que diz nesse requisito quando eu falo aqui utilizar de forma sistemática e estruturada isso, entendeu? O que eu quero fazer? Então, a organização deve utilizar os resultados das investigações desses incidentes, né, ou problemas administrativos e não conformidades, olha, com base para a revisão dos processos. Ou seja, o mapa de risco está intimamente atrelado ao registro de não conformidade ou ocorrência, porque ele vai retroalimentando os dados. Então, lembrem que quando a gente está falando de incidentes, a própria ONA fala, ó, isso aqui é um resumo do que eu peguei de lá das orientações. A sistemática deve incluir monitoramento contínuo dos eventos analisados, consolidação dos dados por o quê? Por tipologia, olha ali, ó, gravidade, setor e frequência. Se eu pegar aqui, né, a gravidade, e se eu incluir aqui na gravidade, na frequência, a detecção, eu tenho praticamente um F6. Então, percebe que quanto maior a frequência aqui, se eu estiver trabalhando com F6, eu vou estar alterando alguma coisa. Então, por isso que quando se aumenta a frequência dos registros, eu tenho que trabalhar com o quê? Utilizar esses resultados para fazer o quê? A revisão dos processos. Então, eu vejo muito hospital, muita clínica registrando ocorrência. Daí eu pergunto assim, tá, e daí? Ah, não, eu fiz um plano de ação para cá, eu fiz um plano de ação para lá, fiz uma ação preventiva para cá, fiz uma análise de causas para essa ocorrência. Daí eu chego assim, tá, e aumentou a frequência desse risco? Essa ocorrência, essa não conformidade que foi registrada está relacionada a qual risco? As pessoas não relacionam. Então, o que você tem que fazer?
Cada ocorrência que for registrada, cada não conformidade, você tem que ir lá buscar no mapa de risco qual o risco ele está associado e verificar se está aumentando a frequência disso aqui, porque se aumentar a frequência, se estiver usando o F6, vai aumentar lá o NPR. Aumentando o NPR, pode ser que aquele risco que estava lá embaixo passe a ser prioritário. Tá? Se tiver qualquer dúvida em relação a isso, só escrever nos comentários. Lembra aí, pessoal, de deixar um curtir e faça algum comentário, alguma dúvida que você tiver. Agradeço quem tem feito isso. Bom, o núcleo de segurança, lógico ou instância equivalente, deve coordenar todo esse processo, promovendo a integração das áreas, disseminação do conhecimento. Como eu já falei para vocês, você toda hora o núcleo de segurança vai ficar sendo acionado? Não, você vai estabelecer no procedimento quando ele vai ser acionado. A sugestão de evidências, análise de causa, né, com plano de ação, indicadores, registro da ata do núcleo de segurança do paciente, o equivalente, né, para análise e propor melhorias, evidência da comunicação institucional, evidência, pessoal, da capacitação das equipes em função das lições aprendidas. Então, teve um incidente, teve um near miss numa determinada, no determinado unidade de internação. Eu já vi acontecer isso em auditoria. Eu pego lá, teve um incidente numa unidade de internação. Aí é feito plano bonitinho, identificação de causa, né? A causa faz estical, faz o plano de ação, testa efetividade, eficaz. Nossa, a pessoa mostrou assim para mim no dia que fiz auditoria, num diagnóstico, numa consultoria, feliz da vida. Eu falei, parabéns. Aí eu cheguei, fui numa outra unidade de internação, isso que eu teve um near miss na unidade de internação tal. Deixa eu ver a evidência de treinamento aqui de vocês. Não fizemos o treinamento. Não foi disseminado aquele conhecimento numa coisa importante que estava acontecendo numa outra unidade de internação. Ou seja, né, com 6 unidades de internação, só uma tinha sido treinada. Então, parcial conforme. Por quê? Porque as lições aprendidas não foram disseminadas para toda a instituição. Então, a minha sugestão é descrever tudo isso em procedimentos, fluxos, plano de ação. Isso muda, pessoal. Né? Atas, crônicas de treinamento, né? É praticamente a mesma coisa do requisito anterior. O próximo requisito de nível 2, nós temos aqui, ó, definir, formalizar e implementar um processo estruturado. Agora o foco dele para onde? Para a comunicação de incidentes relevantes às partes interessadas. Olha aqui, ó, processo estruturado para a comunicação relevante, né, para os incidentes relevantes, não é para qualquer incidente, ó, relevantes às partes interessadas. Então, família, imprensa, órgãos oficiais, isso já tem que ter o quê? A própria orientação fala. Deve estabelecer um processo formal para a comunicação de eventos adversos às partes interessadas. De novo, você vai estruturar isso de que maneira? Através de um procedimento. Através de um procedimento, você vai definir isso. Vai definir as responsabilidades sobre quem comunica, quando comunica, de que maneira comunica, né, o que deve ser compartilhado, o que não deve ser compartilhado, como deve ser conduzido a família, como é a condução dessa informação. Deve, lógico, né, garantir a proteção, a confidencialidade, quer seja da imagem da instituição, quer seja dos direitos dos envolvidos. Então, ela tem que estar estruturada, baseada numa transparência, numa confiança, né, fortalecendo essa segurança, mas de uma maneira estruturada e organizada. Como é que isso vai ter a evidência? O procedimento que regulamenta isso, que normatiza isso, que determina isso. Esse registro de comunicações, que se eventualmente tiver, e o fluxo de responsabilidade, ou seja, quem responde o quê? Pô, chegou a imprensa, quem é que vai dar a explicação? O médico que atendeu, o diretor clínico, o diretor técnico, o diretor geral, o chefe de enfermagem, né? Se for essa pessoa, o que ela pode falar, o que ela não pode falar, percebe? Evidência de treinamento das equipes, registro da participação do núcleo de segurança e, pessoal, são as mesmas evidências que eu já citei no item anterior. Aí nós vamos já para o nível 3. O nível 3, como nós já estamos cansados de ver aqui no canal, é ciclo de melhoria. Então ele coloca aqui, ó, utilizar os resultados da avaliação da cultura de segurança para implementar ações sistemáticas de fortalecimento da cultura justa. Pessoal, indo direto para a orientação, a organização deve promover um ambiente de trabalho, né, com responsabilidade justa, ou seja, avaliação periódica da cultura. Onde é que eu coloco isso? Como é que eu faço para evidenciar para o nível 3? Coloca lá no item no planejamento estratégico, pessoal. Devem ser implementadas ações específicas para o fortalecimento da cultura,
fortalecimento dos canais de escuta. Pessoal, isso aqui é praticamente, isso você nem sei porque está no nível 3, porque isso aqui é nível 2. Promover ambiente de trabalho, avaliação periódica, canais de escuta, isso é nível 2, pessoal. Então, é o finalzinho aqui o que serve praticamente para a ONA, para o nível 3. Essas ações devem ser monitoradas em ciclos de melhoria contínua com participação das lideranças, equipes assistenciais e núcleos seguros do paciente. Só isso é o que está relacionado ao nível 3. Mostrar como estavam as notificações há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, há 1 ano atrás, ou seja, como que estão sendo, o que está saindo dessa matéria-prima das notificações, dos incidentes, para melhoria e o que tem melhorado no sistema. Isso é nível 3. Então ele coloca aqui: resultado de pesquisa de cultura, planos de ação, evidência e canais, registro de ações educativas, reavaliações periódicas. Pessoal, isso aqui é nível 3, não é nível 3. Para mim, particularmente, eu entenderia isso como nível 2. Mas a ONA colocou como nível 3. Para mim, nível 3 é a consequência, é o ciclo, é o registro, é a história disso. Então, ou seja, nível 3 é o mostrar o que eu já fiz de histórico de melhoria. Aqui, basicamente, é nível 2. Mas ela colocou aqui, se você fizer o nível 2, você atende o nível 3. Ainda nós temos aqui o nível 3. Adotar uma diretriz de divulgação aberta e transparente diante da ocorrência de eventos adversos. Para mim, também, eu acho que esse item aqui não deveria estar no nível 3, e sim no nível 2. Então, vamos lá. A instituição deve instituir prática de divulgação aberta dos eventos adversos, reconhecendo que esses adversos podem gerar danos físicos, psicológicos, sociais, financeiros ao paciente. Essa comunicação deve ser parte da cultura. Percebe? Isso aqui é nível 1, né? Quase nível 1 de situação. Né? É a prática do disclosure. Pessoal, prática de disclosure não devia estar no nível 3. Prática do disclosure, o histórico da prática de disclosure, concordo que deveria estar aqui. Agora, a prática de disclosure, para mim, é nível 1. Deve incluir, então, reconhecimento do evento, pedido de desculpa, expressão de arrependimento, explicação factual e honesta do ocorrido dos fatores contribuintes, ou seja, ele está te dando aqui fundamentos, argumentos, texto para você colocar lá no POP que deve ser feito para atender nível 1. A comunicação deve ser conduzida por um detalhezinho importante aqui nas orientações. A comunicação deve ser conduzida por profissionais capacitados em escuta ativa e em comunicação em situações de crise. Então, aqui está embutido o quê? Uma exigência do quê? De capacitação em escuta ativa e comunicação em situações de crise. Tá? Então, que devem respeitar aspectos culturais, emocionais, éticos. Então, não é qualquer pessoa que vai lá. Então, se você vai pegar lá, são os responsáveis para dar esse tipo de comunicação? Deixa eu ver o treinamento que essa pessoa foi capacitada para... Ah, mas a pessoa é muito boa, ela tem uma persuasão muito boa, uma retórica muito boa. Não, eu quero saber onde está o registro da capacitação. Percebe? Aí nós temos as evidências. De novo, né? Um procedimento que normatize, que organize essa comunicação de incidente às partes interessadas. O registro dessas comunicações, o fluxograma de responsabilidade, evidência de treinamento, registro, isso aqui que está lá na sugestão de evidências da ONA. Para mim, tudo isso aqui, eu repeti inclusive os procedimentos para a gente casar com a sugestão de evidências aqui da ONA, mas para mim, nível 3 é ciclo de melhoria. Adotar uma diretriz de divulgação aberta e transparente diante da ocorrência de eventos adversos. Para mim, isso não deve ser nível 3. Para mim, isso tem que ser nível 1, pessoal. Isso está relacionado à segurança. Beleza? Se você chegou até aqui, deixa o seu like, liga o sininho lá, aperta o sininho para ele poder te avisar das notificações, faz algum comentário, manda para alguém, compartilha com alguém para que a gente consiga atender mais pessoas e as pessoas consigam interpretar o manual da ONA 2026. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.